Olá, estudantes do 9º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre o gênero reportagem. Vamos realizar a leitura crítica de uma reportagem, refletir sobre os aspectos levantados pelo texto, verificar noções implícitas e explícitas. Para começo de conversa, quais as consequências do bullying na vida de crianças e adolescentes? Será que tem alguma consequência no futuro? Tem sim, pode ter certeza que as marcas de pessoas que sofreram bullying na adolescência e quando eram crianças vão perdurar durante a vida e essa pessoa vai precisar superar isso, né? Problema social, bullying afeta metade das crianças do mundo. Essa é a manchete. O título é chamado de manchete numa reportagem, tá? Mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar a autoestima, ter uma vida melhor. Esse é o lead que demonstra que vai ter ali testemunho de pessoas que superaram questões de bullying. Bullying é um problema grave e não pode ser tolerado pela sociedade. Crianças e adolescentes em todo o mundo estão sujeitos a sofrer atos de violência física ou psicológica praticados por um único indivíduo ou um grupo que causam dor e angústia. Essa é a apresentação do tema. Então, ali naqueles primeiros parágrafos, ele vai apresentar o tema que vai ser discutido. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, ONU, apontou que metade das crianças e jovens do mundo foi vítima de bullying em algum momento da vida. Foram ouvidas 100 mil crianças em 18 países. Aqui são trazidos dados estatísticos para comprovar o que vai ser dito na reportagem. Atividade de número 1. Mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar a autoestima e ter uma vida melhor. Diante das informações apresentadas no lead, é possível inferir que informações serão apresentadas na reportagem? Então, no lead, ele já está adiantando alguma coisa. Será que dá para a gente imaginar o que vai ter lá na reportagem? Que informações você acredita que serão apresentadas? Escreve lá e eu já volto. Nesse caso, pessoal, provavelmente serão apresentadas histórias de crianças ou adolescentes que superaram casos de bullying. Isso porque estava dizendo lá, ó,
Mesmo diante da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar. O que quer dizer aqui? Que provavelmente eles vão trazer casos e mostrar crianças que superaram essa dor, ok? Próximo, então, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a violência interpessoal está entre as 5 principais causas de morte de jovens entre 10 e 29 anos. A vida de crianças e jovens que sofrem bullying está em perigo. É o que aconteceu com o pequeno Carter English, menino de 6 anos, que foi espancado por outras crianças da vizinha. Todos na mesma, provavelmente era da vizinhança aqui, né? Todos da mesma idade que ele, em Washington, nos Estados Unidos. Então aqui ele começa dando dados da OMS como estatística, e aí ele já apresenta um caso isolado. Esse caso isolado que está sendo apresentado, ele vai vir ilustrar a reportagem. A reportagem não é sobre o menino Carter, a reportagem é sobre todas as crianças que sofrem bullying. No entanto, o caso do menino Carter foi trazido ali para ilustrar esta reportagem. O que leva tantos jovens a terem um comportamento intolerante e agressivo? O psicólogo Guilherme Arinelli, mestre pela PUC de Campinas e que atua na área da psicologia escolar e educacional com interesse em desenvolvimento humano, explica que o comportamento dos jovens e de todas as pessoas está intimamente associado com o contexto em que vivem, a educação que receberam e com a cultura da qual fazem parte. Então aqui foi usada a fala de um psicólogo que vai indicar aí uma voz de autoridade, um discurso de autoridade. Ou seja, foi colocada essa voz dele para dar mais confiabilidade para a reportagem. Então, e o que o psicólogo disse? Que a pessoa que faz violência na escola está associado com a educação que eles receberam em casa, tá? Não podemos isolar o comportamento como algo descolado da realidade. Então, o comportamento dessas crianças que praticam o bullying não está descolado do comportamento que ela tem em casa. Por quê? Ela deve ter sofrido alguma coisa e aí sim está praticando isso com outras pessoas. Vivemos em uma sociedade agressiva e violenta, com grandes dificuldades de comunicação, o que se expressa na escola ou em outros contextos institucionais. É uma expressão da violência que está presente no nosso cotidiano. É importante analisar o contexto em que as agressões acontecem e que são envolvidos. Como combater esse problema? Segundo Arinelli, é importante abrir canais de diálogo e mediar as relações com momentos de fala e escuta. Então, de acordo com o psicólogo aqui, é preciso prestar atenção no contexto em que essas crianças vivem, tanto aquela que está sofrendo bullying, quanto aquela que praticou o bullying, que é bem provável que esteja acontecendo um outro tipo de violência, e associado a isso, o bullying vem acontecendo. Atividade de número 2. Nesse trecho da reportagem, o psicólogo consultado para a produção da reportagem. Qual a solução ele apresenta para combater o bullying? Então ele apresenta uma solução. Qual é? Escreve lá e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Então, nesse caso, o psicólogo veio ali como uma voz de autoridade e ele traz uma solução. A solução que ele trouxe foi, ele disse o seguinte: é importante abrir canais de diálogo e mediar relações com momentos de fala e escuta. Então, aqui o que ele disse? Vamos ouvir, vamos trazer essas crianças para perto, tanto aquele que praticou a violência, quanto aquele que está sofrendo a violência, e vamos conversar sobre isso? Vamos tentar entender por que isso está acontecendo? Porque às vezes, quando você diz assim, não pode fazer isso, você está humilhando seu colega, não sei o quê. Aquela criança que foi castigada por estar praticando bullying, ela vai ser ainda pior. Ela vai maltratar ainda mais o colega. E às vezes é por isso que a pessoa que está sofrendo bullying tem medo de contar. Porque ela sabe que o colega vai ser castigado e aí vai piorar. Porque ela acha o seguinte, olha, se eu contar para minha mãe, se eu contar para minha professora, ele vai me tratar com mais violência ainda. Então, se as famílias e as escolas tentarem trazer para perto tanto o abusador quanto a pessoa que está sendo abusada, ou seja, tanto aquele que está sofrendo a violência, abusador nesse caso eu estou falando que está fazendo bullying, com violência psicológica, tá? Trazer para perto até mesmo a pessoa que está fazendo a violência, tentar entender por que isso está acontecendo, fica mais fácil desse pessoal se entender, sabe? E a partir daí, de repente, até sanar esse problema. Não é mais legal conversar do que brigar? Eu também acho. Volta por cima. Apesar de todo o sofrimento e das humilhações sofridas, muitas pessoas são capazes de fazer do limão uma limonada e transformam a dor em uma motivação de crescimento para superar os problemas e ter uma vida melhor. Então aqui ele vai começar a mostrar depoimentos de pessoas que superaram, que foram além, né, dessas questões do bullying. É o caso da jovem portuguesa Diana Lopes, que desde pequena sofreu com os colegas da escola. Eu era uma criança muito introvertida, disse a Diana. Por não estar dentro dos padrões de beleza esperados e ter problemas de aprendizagem, era ridicularizada, vítima de bullying. Cheguei a ser agredida com beliscões e até tapas no rosto, conta. Então, essa pessoa passou por um problema, por ela ser um pouquinho diferente, os outros agrediam ela, maltratavam, até violência física causaram com ela. Vejam bem se tem cabimento isso, gente. Você tratar com violência uma pessoa só porque ela é diferente de você? Será que é preciso isso? Por que você se incomoda tanto com a diferença da outra pessoa? Por que ele ser diferente te incomoda tanto que você precisa ir lá agir com violência? Será que não está acontecendo alguma coisa com você? Será que você não tem medo de que as pessoas ajam com violência com você? Então vamos interromper o ciclo da violência? Vamos fazer diferente? O sofrimento foi deixando a menina insegura, triste e deprimida. Chorava o tempo todo e tinha medo de contar o que estava passando para as outras pessoas e a sua situação ficar ainda pior, que é o que acontece às vezes quando não tem o diálogo. As pessoas têm medo de contar que está passando por uma violência porque acham que vai ser ainda pior. Então aí acabam não contando para ninguém, sofrendo caladas. Não sofra calada. Procure o seu professor, eu tenho certeza que o seu professor, o seu pedagogo, sua mãe vai saber lidar com essa situação e vai te ajudar. Então não sofra calado. Sentia-se a pessoa mais feia e mais incapaz de fazer o que fosse. Lembra? Mesmo assim, Diana superou a angústia e o medo. Ela contou com o apoio de um grupo de jovens que mostrou o quanto é importante se valorizar. Os comentários e as ameaças foram deixando de me importar. Insegura, cheia de medos e traumas, passei a ser segura, enfrentando o que era necessário, sabendo onde queria chegar, relata a Diana. A partir do depoimento de Diana Lopes, podemos dizer que a reportagem expressa um tipo de opinião, ou seja, uma mensagem para os leitores. Que opinião ou mensagem é essa? Então, o que a Diana quis dizer para os leitores quando ela deu a opinião dela lá? Escreve no teu caderno e eu já volto.
Vamos reler o que a Diana falou? Olha lá. Ela contou com um grupo de apoio. Ela disse: senti uma pessoa mais feia e incapaz de fazer o que fosse. Ela lembrou, né? E daí diz assim, que ela contou com um grupo de apoio de jovens que mostrou o quanto é importante se valorizar. Como que ela conseguiu sair dessa situação? Se valorizando, gostando de si própria. Porque eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim. Não adianta você achar que o outro vai mudar. Primeira pessoa que tem que mudar sou eu. Então, se antes eu me importava com aquilo que o outro estava fazendo comigo, eu vou passar a não me importar. Eu vou passar a deixar ele de lado. Eu vou passar a fingir que ele não existe. E me gostar. Eu sei que eu não sou feio. Eu sei que eu não sou bobo. Eu sei que eu não sou pouco inteligente. Eu sou bom. Repita isso para você. Eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou bonito. Você repetindo isso para você, você vai se gostar mais. Você vai se sentir mais bonito. Você vai se sentir mais inteligente. Vai se sentir mais esperto. E esses problemas não vão te atingir. Por quê? Porque você vai estar se gostando. Você vai estar se blindando desse problema. Então a primeira coisa que você tem que buscar é apoio. Se tem um grupo que não gosta de você, procura quem gosta. Vai ter alguém na tua sala que gosta de você. Eu tenho certeza. Procura alguém que gosta. Procura aquela pessoa que tem a mesma característica que você. De repente você é quietinho, procura outra pessoa que também é quietinha. Talvez vocês dois façam amizade e juntos vocês consigam superar. O que você vai fazer? Um grupo de apoio. Se apoie nas pessoas que gostam de você e deixe para lá as que não gostam. Legal? Ela contou com o apoio de um grupo de jovens. Os comentários e as ameaças foram deixando de me importar. Então os outros não mudaram. Quem que mudou? Ela mudou. Ela deixou de se importar. De insegura, cheia de medos e traumas, passei a ser segura, enfrentando o que era necessário e sabendo onde queria chegar. Ela chegou até mesmo a conseguir enfrentar aqueles que estavam fazendo violência com ela. Ela conseguiu dar um basta naquilo. Eu não estou falando que você tenha que agir com violência com essa pessoa, mas de repente se você conseguir mostrar para eles o seu ponto de vista e dar um basta nisso, vai ser muito bom para você. Então aqui, qual foi a opinião? O depoimento da Diana mostra que com o apoio de crianças e adolescentes que passam por esse mesmo problema, podem superar seus traumas e medos, amenizando assim os problemas causados pelo bullying. Procure pessoas que já sofreram isso, leia sobre o assunto e aí você vai ver que dá para superar, que muita gente já superou. E se outras pessoas conseguiram, você consegue também. Pode ter certeza, não é impossível. Então você vai conseguir. Atividade de número 4. A partir da reportagem, produza um parágrafo apresentando formas de combater os casos de bullying nas escolas. Você pode se basear nas soluções apresentadas pelo texto. Então agora você vai escrever lá no teu caderno um parágrafo que apresente aí de que maneira que a gente pode combater o bullying. Então coloca lá de que maneira que você pode combater o bullying na tua escola. Escreve lá e daqui a pouquinho eu volto.
Nesse parágrafo, o que você vai escrever? Você pode escrever assim, que compreender que a violência nas escolas é um reflexo da violência na sociedade. O que isso quer dizer? Que o primeiro passo para a gente superar o bullying é a própria escola, a própria família, tentar entender por que isso está acontecendo. Então, de repente, na tua escola, na tua sala, está acontecendo um problema de bullying. O que a gente tem que tentar fazer? Identificar por que essas crianças estão agindo assim, por que estão agindo com bullying, verificar se talvez na casa dela não está acontecendo alguma coisa errada, ou se essa criança não está sofrendo violência em algum momento. E aí, o que a gente pode fazer também para melhorar? Depois disso, abrir um espaço para diálogo entre a pessoa que está fazendo bullying e a pessoa que está sofrendo o bullying, e ver o porquê que eles não estão se entendendo, ver o porquê que está fazendo isso. Por que essa criança está maltratando a outra? Às vezes ela já sofreu bullying também e está maltratando a outra pessoa. Outra coisa que pode ser feita é também você procurar grupos de apoio, como foi dito ali no caso da Diana. Procurar pessoas que têm características semelhantes às suas, procurar pessoas que já passaram por isso, ou se aproximar de gente que gosta de você, se aproximar de pessoas assim que talvez tenham o mesmo comportamento que o seu, para tentar ter uma autoestima melhor, para tentar se gostar mais e para você tentar enfrentar essas situações, ok? Então, conversar sobre o assunto e buscar grupos de apoio. Na aula de hoje, nós lemos uma reportagem e refletimos sobre as características do gênero reportagem na construção dos significados. Espero que vocês tenham gostado e até breve!